Boa noite a todos, o meu nome é Bárbara Rubim, eu queria agradecer a Oak Energia pelo convite para estar aqui com vocês essa noite, para mim é um prazer. E a ideia da minha palestra é a gente conversar um pouquinho sobre a possibilidade da geração própria de energia e como é que isso é importante, como é que isso se conecta com outros temas que a gente tem hoje referentes aí à sustentabilidade. Eu trouxe uma apresentação para guiar essa nossa conversa hoje e depois eu fico à disposição para perguntas no painel que a gente vai ter. Bem, gente, só para eu começar aí efetivamente me apresentando, o meu nome, então, é Bárbara Rubim, eu sou a CEO da Bright Strategies, que é uma empresa de consultoria voltada para o desenvolvimento de negócios na área de renováveis. Sou advogada, trabalho há mais de 8 anos no setor elétrico, já trabalhei no terceiro setor, já trabalhei no governo e agora estou aí na iniciativa privada. E, além disso, eu tenho a honra também de ser a vice-presidente do Conselho de Administração da ABSolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, e diretora de energia do Departamento de Infraestrutura da Fiesp. Para apresentar um pouquinho para vocês, eu já comentei, né, mas a nossa empresa é uma empresa de consultoria e nós somos movidos aí pela crença de fato de que a gente pode ter um futuro renovável e de que o futuro movido a energias renováveis é um futuro que vai ser melhor para a nossa sociedade, de uma perspectiva econômica, social e ambiental. Então, a gente existe para tentar ajudar aí a acelerar essa transição energética. Mas, sem mais delongas, vamos entrar aqui no tema que importa, que é o tema da nossa conversa de hoje. Gente, a ideia, né, de gerar a própria energia ou de um consumidor, que eu costumo dizer que é um consumidor gente como a gente, gerar a própria energia, ela foi permitida de fato pelo governo a partir de 2012, quando a gente teve aí a vinda da Resolução Normativa 482. Então, não é uma lei, a gente fala que isso é uma norma infralegal, porque ela está abaixo de uma lei, mas ela veio pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, é a agência que regula o nosso setor. Então, o setor elétrico é um setor extremamente regulado, que tem, então, uma agência responsável não só por traçar as normas e as diretrizes de atuação nesse setor, mas também por fiscalizar e garantir aí que essa atuação vai se dar da forma como esperado. Para quem não é tão familiarizado com o setor elétrico, outras agências reguladoras que muitas vezes são mais próximas do nosso dia a dia é a Anatel, que é a agência, né, reguladora aí das telecomunicações, e a ANP, que é a agência reguladora aí de petróleo, óleo e gás. Então, são exemplos aí que eu falo de agências que são irmãs da ANEEL. Essa possibilidade de gerar a própria energia, ela veio depois de muita discussão pelo governo, foram mais de 2 anos de discussão, e ela foi, no Brasil, implementada como um modelo que a gente chamou de net metering. O que significa isso, gente? O net metering é a medição líquida. Ou seja, né, o consumidor gera a própria energia a partir de uma fonte renovável. Essa usina ou esse sistema, como muitas vezes a gente chama, se conecta na rede da distribuidora. Quem é a distribuidora, gente? É a empresa que hoje atende a gente, né? A empresa responsável por fazer o transporte da energia e por entregar essa energia nas nossas residências, nos nossos comércios, no turismo, nas feiras e tudo mais. Então, a gente tem, por exemplo, a CPFL Paulista, a CPFL Piratininga, a Enel São Paulo, ou a Light, a CEMIG, que está em Minas Gerais, a Coelba, para a Bahia. Então, todas essas são distribuidoras de energia. Então, esse sistema se conecta na rede dessa distribuidora de energia por meio do quadro de energia, e aí a unidade consumidora, né, a qual esse sistema vai estar vinculado, vai passar a receber os créditos de energia oriundos daquele sistema. Ou seja, esse sistema vai produzir energia elétrica, parte dessa energia elétrica pode ser consumida de forma imediata. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema que está instalado na minha residência, e aí durante o dia eu estou em casa consumindo energia elétrica, aquela eletricidade que está sendo produzida por aquele sistema vai ser consumida automaticamente pela minha casa. Mas pode ser, por exemplo, que eu não esteja consumindo tudo, ou então que eu não estou em casa naquele dia. Aí essa eletricidade vai ser injetada na rede da distribuidora e vai virar um crédito de energia que eu vou receber na minha conta de luz no final do mês. Então, essa operação é a operação que a gente chama aí de medição líquida.
Por quê? Porque no final do mês, a minha conta de luz vai ser a diferença, vai ser o valor líquido entre o que eu consumi da rede da distribuição menos o que eu injetei com o meu sistema de geração própria. Em alguns países, pessoal, a gente tem a possibilidade de vender esses créditos de energia para essas distribuidoras. E aí, ao invés de receber, então, esse desconto na sua conta de luz, o consumidor recebe efetivamente um valor aí de R$ por quilowatt-hora por cada quilowatt que ele injetou na rede. Essa possibilidade, que é chamada de feed-in tariff, ou FIT, ou traduzido para o português, tarifa de injeção, não é uma realidade no Brasil. No Brasil, a gente não pode vender energia quando a gente gera ela por meio aí da resolução normativa 482, que veio em 2012, como eu comentei com vocês. O que a gente faz efetivamente é essa operação de troca de energia com a distribuidora e de recebimento de um crédito, então, no final aí do final do mês, na nossa conta de luz. Então, essa possibilidade é chamada, né, ou teve o nome no Brasil, de Sistema de Compensação de Energia Elétrica, é o SCEE. Mas aí, beleza, Bárbara, como é que a distribuidora vai conseguir medir quanto que eu gerei versus quanto que eu injetei? Porque o relógio da sua unidade consumidora, na qual aquele sistema está instalado, ele vai ser trocado. E ele vai passar a ser um relógio bidirecional, ou seja, ele vai medir tanto o que você está consumindo, então girando para um lado, quanto o que você está injetando, girando para o outro lado. Por isso que a gente fala que é um relógio bidirecional. E aí, por meio desse controle, a distribuidora vai, então, conseguir efetivamente fazer o seu faturamento correto no final do mês. Aqui eu trouxe só um exemplo de uma conta para vocês verem como é que isso fica lançado, então. O consumidor, né? Recebe na fatura de energia dele no final do mês uma conta e tem lá o consumo em quilowatt-hora, então esse consumidor consumiu 340 quilowatt-hora, que tem a tarifa líquida dele aqui, que é sem tributos, e a tarifa com tributos, né? Vale lembrar que na nossa tarifa de energia, né, no nosso quilowatt-hora que a gente tem que pagar, né, que a gente usa na nossa casa, incide ICMS e incide também PIS/COFINS. Então, por isso que a gente tem uma diferença, percebam que a carga tributária pode ser bem alta, a gente sai de uma tarifa, nesse exemplo, de 54 centavos para 80 centavos por quilowatt-hora, e aí logo abaixo tem um lançamento também da energia ativa injetada. E aí, na mesma quantidade, ele recebe, então, um crédito de energia no valor aí, no mesmo valor. A conta vai ser zero? Gente, a conta nunca vai ser zero. Por quê? Porque dado que a sua unidade consumidora continua conectada na rede da distribuidora, existem custos do setor elétrico que precisam continuar a ser pagos. E aí, por isso, você sempre tem que pagar o chamado custo de disponibilidade. O custo de disponibilidade, gente, muita gente chama de taxa mínima, né? É aquele valor que você sempre vai pagar, mesmo que você passe, por exemplo, um mês inteiro viajando, um mês inteiro de férias. Você sempre tem que pagar um valor que ou é 30 kWh, ou 50 kWh, ou equivalente a 100 kWh, para ajudar a custear o custo fixo que existe pelo fato da rede estar disponível para te atender. No caso dessa unidade consumidora, o custo de disponibilidade dela é o equivalente a 30 kWh. Então, por isso que se lançou essa cobrança aqui referente ao que ele tinha que pagar, além de ele ter que continuar tendo que pagar também a CIP, que é a contribuição de iluminação pública. Então, essa aqui é uma ideia para vocês verem de fato aí como é que a conta consegue ser reduzida, né? Então, ele sai de uma conta aí de R$ 274 mais a CIP, né? Então, daria uma conta aí de R$ 287 para uma conta de R$ 37,89, gerando a própria energia a partir de uma fonte renovável. Lembrando que a geração própria não está disponível para fontes que não sejam renováveis. E aí, a gente tem dentro dessa normativa, que é a 482, 4 possibilidades de modalidades de compensação. O que é isso? São formas com as quais você consegue gerar a própria energia e compartilhar esses créditos. Então, a primeira forma de geração, gente, que é a mais simples, ou não é necessariamente a mais simples, mas é a mais comum, é a geração junto à carga. O que é isso? Como o próprio nome indica, você vai gerar a sua própria energia
junto à carga da unidade consumidora em que aquela energia ou aquele crédito de energia vai ser consumido. Então, você tem uma casa e você instala o seu sistema fotovoltaico, por exemplo, hoje a energia solar fotovoltaica corresponde a 99% dos sistemas que a gente tem instalados no país, no telhado daquela casa. E toda a energia e todos os créditos de energia vão ser utilizados naquela mesma unidade consumidora. Então, a gente tem aí uma geração junto à carga. Gente, aqui eu estou dando o exemplo de uma casa, mas poderia ser um comércio também. Você tem uma loja, você instala no telhado da loja, um supermercado, uma padaria, tudo isso, nenhum problema. Uma propriedade rural, pode ser também. Inclusive, a solar no campo tem crescido muito. Para a gente ter uma ideia, a participação da energia solar no campo cresceu mais de 3.800% nos últimos 3 anos. Então, de fato, se tornando aí uma possibilidade cada vez mais usada pelos produtores rurais. A segunda modalidade de compensação que a gente tem é o autoconsumo remoto. O que é o autoconsumo remoto, gente? É você gerar energia num local que está na sua titularidade e enviar toda a energia, uma parcela dessa energia, uma parcela desses créditos de energia para outra unidade consumidora que também está na sua titularidade. E aqui, só para deixar um pouquinho mais claro, quando eu falo em titularidade, gente, eu não estou falando em propriedade do imóvel, eu não estou falando em propriedade da área. Eu estou falando em titularidade da conta de luz. Então, eu estou gerando energia num local em que a conta de luz está no meu nome, por exemplo, uma casa que eu tenha no campo, e eu vou enviar uma parcela daqueles créditos para um apartamento que eu tenho na cidade, em que a conta de luz também está no meu nome. Então, isso é a mesma titularidade, é uma relação referente à unidade consumidora, e não, como eu comentei, a propriedade do imóvel. Então, se você aluga uma casa, ou se você aluga um apartamento, ou se você aluga uma loja para instalar o seu comércio, e a conta de luz daquele local está no seu nome, você tem a titularidade daquela unidade consumidora. Beleza? A terceira modalidade de compensação que a gente tem é a chamada de múltiplas unidades consumidoras, ou o pessoal chama também de EMUC. O EMUC, gente, é caracterizado pela geração no condomínio. Então, ou seja, você vai usar a área comum daquele prédio, de um condomínio, por exemplo, em que você mora, e aí pode ser um condomínio vertical, pode ser um condomínio horizontal, pode ser um condomínio residencial, como o prédio em que você mora, um condomínio de casas, ou comercial, como um shopping, por exemplo. Você usa a área comum dele, o telhado, o estacionamento, qualquer coisa nesse sentido, para instalar um sistema para gerar energia não só para o consumo da área comum daquele condomínio, mas também para os próprios condôminos. Então, o sistema instalado vai enviar créditos de energia para cada um dos condôminos daquele local que querem participar dessa compensação. Então, essa também é uma possibilidade já permitida, trazida aí pela 482. E a quarta modalidade de compensação é a da geração compartilhada. Na geração compartilhada, a gente não tem mais a figura, por exemplo, de um condomínio, mas a gente tem a figura de uma cooperativa ou de um consórcio, ou seja, a gente tem consumidores que eles têm interesse em compartilhar a energia oriunda de uma única usina ou de um único sistema. E aí eles vão se reunir numa cooperativa, se eles forem, sobretudo, pessoas físicas, ou eles vão se reunir num consórcio, se eles forem pessoas jurídicas, e vão, assim, gerar a própria energia com uma usina. A titularidade da conta daquela usina vai estar no nome da cooperativa ou do consórcio, mas cada um dos cooperados ou cada um dos consorciados vai receber uma parcela da energia oriunda daquele empreendimento. Percebam, gente, que aqui a gente está falando sempre de sistemas que são instalados em unidades consumidoras que estão em um CPF ou em um CNPJ, e aquele mesmo CPF ou aquele mesmo CNPJ é que vai se valer dos créditos. Já do lado de cá, a gente está falando de sistemas que estão instalados em unidades consumidoras que estão em uma titularidade, no EMUC vai ser a titularidade do condomínio, e na geração compartilhada vai ser a titularidade da cooperativa ou do consórcio, e eles estão enviando créditos para unidades consumidoras de outras titularidades.
Essas duas modalidades daqui, o EMUC e a geração compartilhada, vieram como uma tentativa do governo de popularizar mais a geração própria entre consumidores que muitas vezes ou não têm área própria para fazer a instalação de um sistema único para eles, ou que não têm recursos para fazer a instalação sozinhos de um sistema. E aí, por isso, então, eles decidem compartilhar um sistema. Inclusive, tem muitos modelos de negócio existentes hoje no Brasil em que um investidor constrói a usina com o recurso mesmo próprio ou com o recurso financiado e ele aluga pedaços dessa usina para consumidores que tenham interesse. Isso é possível? É possível. O consumidor recebe uma economia na sua conta de, em geral, 10, 15, 20%. Ele não tem que fazer o investimento, mas ele vai precisar aí estar na cooperativa ou no consórcio indicados para aquela usina. Mas é uma possibilidade que tem ajudado muito aí, efetivamente, a democratizar o acesso às renováveis. E aí, quando a gente fala ainda da 482, a gente tem que ter em mente algumas características dessa normativa. Que características são essas, gente? Como a gente viu no slide anterior, a gente tem 4 modalidades de compensação existentes hoje dentro da 482. Você pode gerar a sua própria energia ou receber créditos de energia por meio de qualquer uma dessas 4 modalidades. Mas é imperativo que a usina de onde você vai receber os créditos e a sua unidade consumidora estejam dentro da mesma área de concessão. Bárbara, o que é a mesma área de concessão? É ser atendido pela mesma distribuidora. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou atendida pela Enel São Paulo. Então, se eu for receber créditos de uma usina, essa usina precisa também estar na área de compensação da Enel São Paulo. Então, isso é a mesma área de concessão. Segundo ponto importante para a gente ter em mente, se eu gerei mais créditos do que eu consumi naquele mês, eu posso usar esses créditos que eu gerei a mais num mês no futuro. E aí eu vou ter até 60 meses para fazer isso. Se eu não fizer isso nesses 60 meses, ou seja, nesses 5 anos, a partir do momento em que o crédito foi gerado, esse crédito expira e eu perco o direito a ele. Como eu comentei antes, todas as fontes renováveis são permitidas para fazer parte do sistema de compensação própria, mas a gente tem aí um limite máximo de 5 megas de capacidade instalada por usina. Gente, 5 megas é muita coisa, tá? Para a gente ter uma ideia, uma casa, numa média de consumo brasileira, demanda um sistema de 2 a 3 quilowatts, tá? Uma casa que tem um consumo médio, tá, gente? Não uma casa gigantesca que consome muita coisa. Quando eu estou falando de 5 megas, eu estou falando de 5.000 quilowatts. Então, percebam que, de fato, é uma potência alta aí que dá muita flexibilidade e traz muitas possibilidades de negócio. E agora que eu já contei um pouquinho para vocês sobre essa possibilidade da geração própria de energia, eu queria contextualizar, já que aqui é uma feira de sustentabilidade, o porquê que isso é importante. A gente vive, né, o mundo passa por um momento de mudanças climáticas. Nesse gráfico aqui, vocês estão vendo, né, o crescimento da demanda primária de energia. O azul representa o quanto que essa demanda primária tem sido suprida por combustíveis fósseis e o quanto essa faixinha verde água aqui, o quanto por energias renováveis. A explosão que a gente teve na demanda de energia, sobretudo na década de 60, levou aí também a uma explosão na emissão global de CO2, né, na emissão global de gases de efeito estufa. A gente chegou em 37,1 bilhões de toneladas de CO2 em 2018, e o carvão e o petróleo, né, representando aí 75% do total. Essas mudanças climáticas, gente, têm representado uma disrupção enorme para a vida das pessoas. Muitas vezes a gente, no conforto da nossa casa, não percebe isso, mas existem diversas sociedades sendo impactadas e, de fato, uma mudança no clima que a gente tem. Você já deve ter percebido, né? Que o inverno está mais curto, que a gente tem dias insanos de calor no meio do inverno, muitas vezes, né, que os verões têm sido cada vez mais fortes, chegando a temperaturas absurdas, queimadas prolongadas, muitas vezes, né, causadas por uma ação do homem, mas a falta de chuvas, estiagens mais frequentes, impactando ainda mais ou trazendo um impacto ainda maior nisso.
Isso são os efeitos da mudança climática. No Brasil, a gente teve um aumento de 70% nos efeitos climáticos severos, né? Ou seja, nos eventos extremos decorrentes das mudanças climáticas desde 2017. Então, de fato, é extremamente preocupante. Em 2015, os países assinaram o Acordo de Paris. Na COP21, COP é a Conferência das Partes, é uma reunião que acontece todo ano, pela primeira vez aí, desde que ela foi criada, ela não vai acontecer esse ano por causa da pandemia do coronavírus, mas o Acordo de Paris foi assinado em 2015 com o objetivo de evitar que o aumento da temperatura global atinja 2 graus Celsius, porque por diversos estudos já se mostrou que se a gente atingir um aumento de temperatura de 2 graus Celsius ou superior a 2 graus Celsius, a gente vai ter consequências incorrigíveis, né, ou irreparáveis para a sociedade humana e para o meio ambiente, com perda de biodiversidade, perda de áreas territoriais e países praticamente desaparecendo em virtude da elevação do nível do oceano. O Acordo de Paris veio com o objetivo, então, de frear esse aquecimento por meio de 3 pilares. Primeiro, atingir a neutralidade de carbono até 2050. O que isso significa? Não significa que a gente vai parar de emitir gás carbônico, que é praticamente impossível numa sociedade, mas a gente vai ou reduzir muito essa emissão e também começar a compensar essa emissão, né? A fazer o que a gente chama aí de offset. Então, começar de fato a tentar neutralizar as emissões que a gente faz com aí tecnologias, entre aspas, né? A tecnologia pode ser uma floresta, por exemplo, né? O reflorestamento. Então, por meio de métodos que também sugam de volta esse CO2 da nossa atmosfera. Acelerar o desenvolvimento de renováveis e trazer um mecanismo de ambição. A cada 5 anos, os países devem apresentar compromissos climáticos mais ambiciosos do que o que eles apresentaram 5 anos atrás. Então, 2020 é um ano muito importante porque é um ano, 5 anos depois do Acordo de Paris, em que os países estão nessa fase de tornar, né, os seus compromissos globais mais ambiciosos em relação ao clima. O Brasil apresentou uma meta de redução de emissões em 2015 de 37% de redução das emissões até 2025 em relação às emissões de 2005, que foi um pico de emissão no Brasil. Então, a nossa meta ela é ambiciosa, mas não é tanto porque a gente escolheu, né, uma linha de base muito alta e uma redução de 43% das nossas emissões até 2030. A gente vinha fazendo um progresso muito significativo, mas o aumento do desmatamento que a gente teve no ano passado e esse ano tem um pouco colocado a gente aí num patamar preocupante em relação. E a gente sabe das possibilidades do nosso país, das possibilidades das nossas riquezas naturais e o quanto efetivamente a gente pode fazer mais pelo clima, né? E acho que um pouco do que a gente está falando é isso. Aqui, só para deixar com vocês uma ideia, gente, se nada for feito, se a gente continuar no patamar de desenvolvimento que a gente tem hoje, o aquecimento que a gente tem projetado até 2100 é de 4 a 5, praticamente 5 graus Celsius a mais. Com as políticas públicas que a gente tem hoje feitas, né, ou seja, as políticas que já estão sendo implementadas, a gente fica num patamar de aquecimento de 2,7 a 3,1 graus Celsius, ou seja, muito ainda superior à meta de 2, né, no máximo 2 graus Celsius trazida pelo Acordo de Paris. Com todos os compromissos, né, climáticos que a gente tem, incluindo esse compromisso do Brasil, a gente ainda chega num aquecimento de 2,4 a 2,7 graus Celsius. E o que a gente tem que tentar é chegar nessa linha aqui, né, que é compatível com um aquecimento de somente 2 graus Celsius. Mas tentar ficar ainda abaixo de 1,5 para que a gente consiga, então, minimizar um pouco desses grandes impactos das mudanças climáticas. Como eu falei, muitas vezes quando a gente usa a energia elétrica na nossa casa, aperta o interruptor, a gente consegue se esquecer da quantidade de impacto que aquela produção de energia traz. No Brasil, a gente tem uma matriz relativamente limpa, que é dominada pela fonte hídrica, mas não significa que seja uma matriz sustentável, porque a produção da energia elétrica que a gente recebe hoje por meio dessas grandes hidrelétricas traz uma pegada ambiental, uma pegada socioambiental extremamente pesada para a gente, com a inundação de áreas de proteção, a inundação de terras indígenas, tudo nesse sentido.
É fácil para a gente, enquanto cidadão, enquanto sociedade, aguardar que os nossos países mudem as suas atitudes e as suas orientações de desenvolvimento. Mas a gente precisa lembrar também que muitas vezes a ação política demora muito mais do que o mundo real consegue aguardar por elas em termos de urgência, que no final das contas é cada cidadão que a gente tem, é um amigo, é um familiar, é um conhecido que vai sofrer com o agravamento dos eventos extremos em decorrência das mudanças climáticas. E por isso cabe a cada um de nós fazer o que a gente pode para tentar ter uma convivência mais em harmonia com o meio ambiente. Quando a gente fala de energia renovável, a gente fala em tentar fazer isso. E gerar a própria energia não deixa de ser uma forma de você não só ajudar e auxiliar no desenvolvimento de fontes renováveis, mas também fazer com que o seu consumo de energia elétrica e a sua sustentabilidade, digamos assim, ganhem um patamar maior, um patamar que está mais em linha com o futuro de desenvolvimento que a gente precisa ver se a gente quiser continuar, né, existindo enquanto uma sociedade nos moldes como a gente tem feito nos últimos anos. Aqui é uma para tentar mostrar para vocês um pouco o que, que isso significa quando eu falo, né, que no Brasil muitas vezes a gente está num país continental e num país extremamente beneficiado, e é difícil para a gente entender o que, que significam as mudanças climáticas, mas tem muita gente que já está sofrendo muito por isso em outros lugares. Isso aqui, essa é uma ilha, é a ilha da a República, né, das Marshall Islands, e basicamente isso aqui é como é a ilha hoje quando eles estão numa maré alta. Isso é a ilha. O que vai acontecer com a ilha se a gente tiver uma elevação, né, de 1 pé na altura do mar. Isso aqui é a ilha com uma elevação de 2 pés acima, né, no mar. E o que acontece na ilha se a gente tiver uma elevação do mar, né, do nível do mar, do nível dos oceanos, consistente com 3 pés, que é a elevação projetada se a gente continuar na linha de desenvolvimento e nos compromissos que a gente tem hoje. Então, a gente está falando possivelmente de uma nação que pode ser extinta. Apesar da gente poder falar, poxa, mas a República da Marshall Islands é muito longe do Brasil, eu nunca fui lá, eu nunca encontrei com aquelas pessoas. Eu acho que quando a gente vive num mundo que é globalizado, a gente tem que se responsabilizar, né? É muito positivo viver num mundo globalizado, sob uma perspectiva de comunicação, de viagem, mas acho que a gente também tem que pegar a nossa parcela de responsabilidade por isso. Então, por isso que eu acho que esse evento que a gente está tendo no meio dessa pandemia é extremamente importante, e falar de gerar a própria energia e de ter outros hábitos mais sustentáveis no nosso dia a dia também é. Então, dito isso, eu deixo meus contatos para vocês, eu fico à disposição e eu desejo aí um excelente evento a todos. Obrigada.